Olá pessoal, vamos chegando, quem desistiu volta, estamos aqui na segunda tentativa de estabelecer uma conversa que há de ser muito boa com a Mariângela Balaminuti Com. Deixa eu ver, cadê a Mariângela? Vou aceitar, hein? Vai dar certo. Tchan, 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 tchan. Lá vem ela. Alguém está me dizendo que o áudio está melhor. Agora parece que estamos juntos. Se me ouve? Sim, te ouço, tá tudo certo Oh, agora. beleza, muito bem. Seja bem-vinda, viu, minha amiga? Grata. Deixa eu ver se eu encontro uma iluminação melhor aqui. Ah, tá bom. Você Então está vamos muito bem. lá. Tá joia. Bom, eu suponho que a maioria das pessoas que está acompanhando a gente já sabe quem eu sou, né? Mas às vezes alguém veio porque conhece e acompanha o seu trabalho. Então, eu sou o Almir Narras, trabalho com constelações há um bom tempo, aplico, estudo e também ensino constelações. De vez em quando eu uso esse espaço, a Mariângela sabe disso, para responder perguntas, abordar alguns assuntos pontuais que as pessoas querem que eu fale sobre eles. E de vez em quando eu recebo convidados. Então é sempre uma alegria receber alguém, e hoje é uma alegria especial estar recebendo a Mariângela. Eu quero pedir inicialmente que você se apresente. Se você não falar tudo e eu souber de mais alguma coisa, eu falo. Então conta para o pessoal quem é você aí no mundo das terapias. Seja bem-vinda, viu? Em primeiro lugar, grata pelo convite. Estou bem feliz também de estar podendo participar aqui dessa live com você, convidada por você, né? E então é isso, né? Eu entrei nesse. Eu tenho de formação acadêmica, eu sou pedagoga. Eu tenho especialização em orientação educacional e era o que eu vinha fazendo até uma parte aí da minha história. E depois eu tive filhos, fiquei um tempo sem trabalhar. E quando eu voltei, eu resolvi voltar de uma outra forma. E aí eu fiz uma pós-graduação em terapia floral e esse foi meu primeiro trabalho como terapeuta. Aí eu senti que eu precisava de mais, assim, mais estudo, mais aprofundamento. Eu conheci um trabalho que se chama Pathwork, que então eu fiz essa formação toda e daí eu comecei a atender grupos e também individualmente, com base nessa filosofia, né, nesse trabalho de autoconhecimento. E chegou num certo momento, eu já conhecia as constelações, eu já tinha feito, já tinha assim sido constelada, né, digamos assim, e inclusive por você mesma e também por outros profissionais. E daí eu tive essa vontade de fazer a formação. E a primeira formação que eu fiz de constelação foi com você, né? Através, hoje em dia chama Aurora, né? O seu espaço. Então tive você como meu primeiro professor, o Homero e a Marisa, né? No curso de constelação. Foi ali que eu comecei a entender os primeiros conceitos e sinto que é um trabalho assim que a gente precisa sempre estar estudando, sempre estar se atualizando, lendo. Cada vez que a gente lê, ou cada formação que a gente faz, a gente aprende mais e é isso, por enquanto. Legal. Explica um pouco para as pessoas que estão com a gente, é, alguma coisa sobre o Petro, para eles que talvez não conheçam, poder pegar o fio da meada aí e Uhum. talvez explicar até para mim como é que se complementam aí esses trabalhos que você fez. Como é que do floral você deu um passo para o patchwork e aí se abriu para as constelações. Conta um pouco Uhum. como é que essas coisas se, se unem em algum ponto. Então, os florais eu gosto muito. Eu acho assim.
muito legal o trabalho de floral. Tem pessoas que sentem muito os efeitos, tem pessoas que nem tanto. Mas, de qualquer forma, hoje em dia, eu sinto que os florais, eles trabalham muito, e eu continuo trabalhando também com eles, mas como coadjuvantes. Porque o que, que eu percebia? Eu percebia que as pessoas vinham, me procuravam pontualmente, sem querer fazer nenhum trabalho de transformação interna, querendo só que o floral resolvesse a situação. E isso foi me mobilizando a entender que tem a parte da pessoa, né? E que então o floral ele pode sim auxiliar, e como eu tenho visto, que auxilia mesmo durante o processo, mas ele não é o protagonista da história. O protagonista da história é a própria pessoa. E ele trabalha como um coadjuvante muito interessante. E aí, então, eu encontrei o Petor, que na minha caminhada não foi assim uma busca intencional, eu nem conhecia, aconteceu na minha vida o Petor. Eu, na época, estava fazendo uma terapia de casal, e eu e meu marido conhecemos, e daí eu resolvi seguir e fazer a formação. Então, assim, o Petor, que ele trabalha assim, o que é o PETORC, né? São 258 palestras sintonizadas pela Eva Pierracos, que é uma suíça que migrou na época da guerra, porque ela era de origem judaica, ela migrou para os Estados Unidos, para Nova York, e lá ela começou a sintonizar essas palestras. E um trabalho muito interessante, no sentido de ele tem um tripé, que é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e a autotransformação. Então, esse é um tripé muito assim, central do Patchwork. Porque o que a gente aprende nessas palestras? Eu preciso saber o que eu preciso transformar, então é a parte do autoconhecimento. Eu preciso me responsabilizar pela minha parte, porque enquanto eu estou só achando que o problema está fora, está nos outros, está no mundo, está às vezes falta de sorte, etc., eu não consigo caminhar verdadeiramente, porque eu estou ali naquele lugar da vítima. E então, sabendo que eu preciso transformar e me responsabilizando pela minha parte, pegando a minha vida nas minhas mãos e vendo o que eu vou fazer, eu posso sim, então, dar os passos para a autotransformação. Muito bem. É um trabalho lindo. Eu dou grupo para pessoas com essa metodologia. Eu acho muito interessante, é muito bom. Só uma perguntinha. Uhum. O trabalho com as pessoas, ele acontece exclusivamente em grupo? Não, porque assim, o que a gente fala, né? Eu procuro estudar, continuar estudando Petrarch, etc., mas o Petrarch, do que eu consegui aprender, ele está dentro de mim. Uhum. Então, quando eu faço o trabalho mesmo individual, eu estou nas bases do Petrarch. Uhum. Como também hoje em dia eu estou nas bases das constelações, né? Uhum. De toda a linha de trabalho, o olhar sistêmico para as coisas. Uhum. Agora, o que eu vejo que o Petrarch tem é muito bom, assim, é na consciência individual. Então, já migrando um pouquinho para as constelações, né, que tem os 3 níveis de consciência que o Bert Hellinger traz para a gente. Então, na consciência individual, eu vejo que o Petrarch é um instrumento de trabalho maravilhoso. Uhum. Uhum. E é onde a gente trabalha. Então, assim, nos grupos de Petrarch, eu tenho o comprometimento de trazer a filosofia do Petrarch, trabalhar, a gente sempre está trabalhando uma das palestras, nesse nível de consciência, que é o nível de consciência individual. Uhum. Então, eu sinto que aí está a complementação, entende? Que daí, nas constelações, eu posso trabalhar já um nível da consciência coletiva e chegando até, né, eu sinto que a gente não... A consciência espiritual é uma coisa que a gente vai, mas a gente não fica lá, a gente volta e vai trabalhando e vai voltando. Então, mas assim, as constelações a gente trabalha de uma forma muito mais efetiva a consciência coletiva e no Patchwork a consciência individual. Uhum. Então, por isso que se complementam, no meu ponto de vista. Agora, existem aspectos convergentes, né, Mariângela? Só pela tua explicação, eu consegui perceber
perceber, por exemplo, que tem algo em comum com as constelações, que é essa história de terceirizar a responsabilidade pela minha felicidade, ou pelo fracasso ou pelo sucesso. A constelação também faz com que a pessoa desista dessa ideia, né? E isso, então, tem em comum, né, com o patchwork, né? Sim, porque você vê, né, o Bert Hellinger fala, né, que para a vítima não tem solução. É. E no patchwork a gente fala que a vítima não sai do lugar. Ela fica parada. Então, esse ponto eu acho um ponto assim muito interessante, que tem a mesma visão aonde eu posso trabalhar e buscar para minha vida aonde é que eu posso melhorar, em vez de ficar só na posição passiva. E também há outro ponto que eu vejo é quando o Bert Hellinger fala, né, que o adulto dá e a criança recebe. Então, quando eu fico naquela posição infantilizada de receber, eu não consigo ir para frente. E se eu vou para a posição mais do adulto, eu consigo ter a responsabilidade de seguir em frente. Muito bem. Muito legal. Eu também sei, né, que você, depois que você fez a formação conosco, você continuou, você buscou, você estudou com outros consteladores, você fez a mesma coisa que eu faço, que o Homero e a Marisa fazem também. A gente fez a formação inicialmente com o Renato Bertatti e depois nós acompanhamos o Bert Hellinger, a Úrsula Frank, o Gunther Weber, o Stefan Hausner, e você conheceu algumas pessoas bem especiais que eu sei que, de alguma forma, também acrescentaram muita coisa na tua visão como terapeuta, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso também? Bom, assim, a minha primeira formação, como eu já disse, foi com vocês, e eu senti, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal como profissional, porque eu aprendi a tirar um pouco, assim, o foco só da minha consciência individual. Então, eu aprendi o respeito à hierarquia, né? Essas coisas. E quando eu fui fazer minha segunda formação, foi com a minha professora também, que se chama Cristina Florentino, que é uma pessoa que fez o patchwork junto comigo, mas ela já também é consteladora já há muitos anos, ela também fez formação com o Bert Hellinger e seguiu o Bert Hellinger por alguns lugares, inclusive fora do Brasil e tal. E foi na época da pandemia, então foi uma formação online, mas muito interessante, porque a gente tinha que estudar as aulas que ela gravava para a gente, e daí nós tínhamos grupo de online, de interação. Foi onde eu aprendi a constelar online, então foi nessa formação com ela que eu aprendi isso, e que também foi muito bom. Eu também fiz alguns módulos com a Brigitte Champatier de Ribas, que, né, eventualmente vem de vez em quando para o Brasil. Eu tive também a oportunidade de fazer alguns módulos com ela. Eu não fiz a formação completa com ela, mas eu fiz alguns módulos onde também pude aprender bastante. E agora eu estou para iniciar uma nova formação com o seu primeiro professor, que é o Renato Bertatti. Olha, que legal. Então eu estou bem animada com isso, porque eu sinto assim que na primeira formação eu ainda tinha bem pouco conhecimento. Então talvez eu não tenha conseguido aprender tudo que vocês passaram, porque eu ainda conhecia muito pouco. Então eu sinto que agora também minha consciência, né, já está um pouco mais assim trabalhada para algumas coisas. Então eu decidi fazer mais essa formação, porque eu sinto que pode me acrescentar. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estar presente no meio da onde eu trabalho com isso. Eu sinto que é sempre uma coisa boa também para as pessoas que eu atendo, eu poder estar me aprimorando. Muito bom. E me diga uma coisa, o teu trabalho, o que é que você ouve das pessoas em relação ao resultado do que você faz? Quero ouvir um pouco do feedback que você recebe. Deixe a modéstia
de lado e conta um pouquinho o que você tem ouvido, porque as pessoas às vezes nos surpreendem, né? Uma das coisas que eu vejo que acontece é que talvez a gente não tenha uma consciência mesmo do efeito do trabalho nas pessoas. E de vez em quando a gente recebe uns comentários, umas falas das pessoas que nos surpreendem, né? Isso acontece comigo. Eu acredito que a essa altura da sua jornada como terapeuta, isso deve acontecer com você também. Olha, a gente ouve, né, algumas coisas das pessoas e é claro que isso, assim, em algum nível, né, traz uma realização para a gente de saber que alguma coisa a gente pôde, às vezes num momento delicado de vida de uma pessoa auxiliar. Mas assim, estou me lembrando especificamente de duas pessoas. Uma pessoa é uma cliente minha que tem uma situação, tinha, e tem ainda, né, mas já melhorou muito, graças a Deus, e ao trabalho todo. Ela tinha uma situação muito séria de saúde, muito séria mesmo, uma doença, enfim. E quando ela chegou, ela estava com um diagnóstico assim bem delicado. E aí ela não me diz, né? Assim, mas por exemplo, outro dia ela fez uma postagem que ela participa de uma ONG em relação à doença lá que ela tem. E ela fez uma postagem onde ela citou algumas pessoas e citou o meu nome. Então ela disse assim, o que ela descreveu falou assim: os anjos que apareceram na minha vida durante essa trajetória onde eu estou precisando atravessar essa situação. E Uhum. aquilo assim me tocou, porque ela mencionou diversas pessoas e também mencionou o meu nome, então isso para mim foi... E eu vejo a melhora, ela continua com a situação, mas como o médico diz, ela está no momento em que a situação está adormecida e que isso é muito bom, porque ela está podendo viver, ela tem uma filhinha de 6 anos, então assim é todo um trabalho. E um outro que é um casal que eu atendo já há mais de um ano, que aconteceu uma coisa muito interessante. Eles vinham fazendo um progresso na terapia, enfim, e chegou um momento onde eles começaram a se desentender de novo e eu procurando, assim, trazer para a consciência, trazê-los para a consciência do que estava acontecendo naquele momento, e eles resistentes, não querendo ver, etc e tal, bom. E aí eles foram fazer uma viagem, e da viagem eles me mandaram uma mensagem, me contando como é que eles estavam, o sucesso. Eles fizeram uma viagem profissional para receber um prêmio, enfim, e foi uma coisa que eu trabalhei muito com eles, no sentido de que eles não chegariam a conquista desse prêmio se eles estivessem como eles chegaram, lutando os dois, competindo. Inclusive eu dei um texto para eles que eu conheci através de você, que é o texto lá da jogo de jogo de tênis e jogo de frescobol. Ah, Eu conheci esse texto através de você e eu dei para eles, trabalhamos esse texto. E então eu recebi uma mensagem dizendo assim: nós não conseguiríamos a conquista desse troféu lá se não fosse também o auxílio todo que você vem nos dando. Então, isso para a gente é super gratificante, né? que legal. Então, eu acompanho um pouco à distância, né? Mas eu acompanho as suas publicações no Instagram, as suas iniciativas de palestras e trabalhos online que você faz. E eu queria que você dissesse para as pessoas, né? Eu não disse isso logo no começo, mas é importante que as pessoas saibam. Você mora em São Paulo, né? Eu não sei se você só atua em São Paulo e online ou se você tem algum trabalho presencial fora de São Paulo. Tem? Você visita outros lugares? Você leva o teu trabalho para fora de São Paulo também? Não? Eu até levo, mas online, não presencialmente. Presencialmente? Então, Ah. não, presencialmente eu tenho um consultório, que é no Jardim São Paulo, Zona Norte, que é onde eu moro, aqui em São Paulo.
Então, eu tenho um consultório, eu atendo presencial, eu faço grupo presencial. E eu atendo online, pessoas de diversos lugares, né? Aí vai. Inclusive, por exemplo, eu fiz um grupo com pessoas da Austrália, daí eu fiquei por 2 anos atendendo uma pessoa da Austrália, que no momento a gente não está sendo mais minha cliente, mas atendi por 2 anos essa pessoa, no individual, online. Então, sim, eu vou, mas online, não presencial. Uhum. E diz para as pessoas aí como é que elas te acham no Instagram ou no YouTube. Conta todos os endereços aí onde as pessoas podem saber mais de você. Eu não sou muito boa nisso, mas eu, assim, eu tenho aí essa coisa que eu posto aí no Instagram e no Facebook. E Como é que é o teu endereço no Instagram? O teu perfil é é arroba... @mariangelacom terapeuta, isso. @mariangelacom terapeuta. Eu não sou muito boa nesse negócio ainda. Mas Vem nisso. já decorou o endereço. É, muito bom. Uma outra coisa, Mariângela, assim, eu não sei se acontece isso com você, mas ao longo do tempo comigo, eu percebo que tem determinados temas que as pessoas trazem que eles não vêm desde o começo. Parece que conforme a gente avança, vamos dizer, em experiência, em quilometragem e tal, parece que tem determinados temas que estavam esperando para começar a vir. Por exemplo, quando eu comecei com as constelações, não chegavam muitas questões de saúde, tá? Depois do tempo começaram a chegar questões de sexualidade. Aí, de repente, começaram a chegar pessoas na casa dos 80 anos, 80 e poucos anos. E de uns tempos para cá, tem chegado um contingente muito maior de pessoas jovens, pessoas de 17, 19. Eu estou falando de mim, né? Só porque eu não sei bem como é que acontece com você. O que está acontecendo hoje? Você percebe que tem alguma coisa que tem a ver mais com os. Compartilhar uma coisa que eu sinto. Eu acho que eu não falei isso até hoje aqui no meu espaço. Eu sinto que nós passamos por uma coisa naquela época da Covid, em que o medo de morrer teve muitas consequências, apareceram muitas coisas assim que elas tinham como pano de fundo o medo da morte, em função do que estava acontecendo na sociedade, era muito presente aquele negócio. E depois, e eu sinto um pouco ainda, parece que tem uma coisa como pano de fundo que é o medo de viver, assim, medo de se entregar, medo de voltar a sonhar. Eu passei muito por esse tipo de coisa. As pessoas ficaram meio que, vamos dizer, como se fosse assim, ligeiramente desencarnada, sabe? Com medo de sentir de novo, de planejar de novo, de vamos lá e tal. Parece que deu uma onda assim de desmotivação. E hoje eu estou impressionado com o número de pessoas jovens que chegam. Eu não sei se isso te acontece, se você observa isso na tua caminhada, e o que você tem a dizer do momento presente. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Bom, assim, vamos dividindo as partes, né? Para mim, aconteceu uma coisa interessante que, diferente de você, eu tinha muitos jovens que me procuravam, principalmente quando eu atendia muito com floral. Eu tinha muitos jovens por exemplo, na época de vestibular, tinha muito jovem. Isso é uma coisa que não tem mais acontecido tanto, e era uma coisa que acontecia muito. E uma coisa que eu percebi é que, assim, às vezes a gente, pelas contingências da vida, a gente vai se capacitando para algum assunto. Então, por exemplo, eu precisei, por uma necessidade, cuidar da minha mãe. Enquanto minha mãe adoeceu, ela ficou 2 anos e meio morando na minha casa, eu
pude acompanhar todo o processo dela. E hoje em dia, eu tenho um senhor, por exemplo, eu acho uma graça. Ele tem 83 anos, não falta, está presente toda semana, bonitinho. Então, eu sinto que... E eu, hoje em dia, cuido do meu pai também. Então, eu sinto que isso também acontece, né? Nesse sentido. Mas tenho jovens também. Enfim, eu acho que isso que aparece para a gente, eu acredito muito nisso, de que vem quando a gente já está um pouco mais... Não que a gente está pronto, né? Eu, pelo menos. Não que eu estou pronta, mas que eu estou um pouco mais capacitada para lidar com aquele assunto. Então, isso eu sinto que tem uma ligação. E durante o período da pandemia foi um período muito estranho, né? Uma coisa assim... Eu até estive pesquisando outro dia a respeito desse assunto, foi uma coisa muito mundial, né? Que não tinha tido ainda no nível que foi isso. Então, realmente, né? Não só as pessoas, mas como eu mesma, sinto que passei por algumas coisas nesse sentido. E no Petwork tem uma coisa que eu acho muito interessante, em uma das palestras, que fala exatamente disso, que é o mesmo tanto que a gente tem de medo da morte, é o mesmo tanto que a gente tem medo da vida. Ah, que legal. E que, então, quanto mais a gente faz o trabalho de se entregar para a vida, mais a gente abre mão desse medo da morte. Porque a gente as coisas são assim, equivalentes. Então, quanto mais eu pegar a vida na minha mão e ter como você disse, né, muitas pessoas ficaram desestimuladas, é porque foi muito forte. E teve pessoas que perderam entes queridos pela Covid, exatamente. A minha mãe faleceu durante a Covid, mas não foi de Covid, né? Mas a gente, por exemplo, sofreu toda a falta. Minha mãe não pôde ter velório. Então, foi uma coisa assim, é um ritual que eu sinto ainda, que eu de vez em quando trabalho isso, porque eu sinto que me fez falta poder ter esse ritual, poder receber o abraço das pessoas amigas que conheciam a minha mãe, por exemplo. Enfim, então eu sinto que muita coisa aconteceu aí, né? Mas o momento presente, assim como eu venho sentindo, é que aos poucos as pessoas estão retomando, mas eu não sinto que foi uma retomada automática. É aos poucos. E mesmo eu, olhando para mim internamente, eu fiquei sem atender um período, acho que 2 meses. Aí eu entrei no online, comecei a atender online. Aí a gente ficou só online, daí as pessoas não queriam voltar para o consultório. Muito interessante. Eu tive todo esse processo. E ainda tem gente que não quer ir para o consultório. Eu ainda atendo pessoas daqui de São Paulo, de perto, aqui da onde eu tenho o consultório, as pessoas não querem. A gente vai lidando, né? Tá certo. E, bom, me conta, você está com algum projeto de alguma palestra? Você tem umas parcerias com a Regina Tedeschi, né? Que eu de vez em quando vi vocês divulgando algumas coisas. Tem alguma coisa que você quer contar para o pessoal aí que você está ou lançando, ou preparando, ou já está fazendo? Fala um pouquinho Então, do que pode ser interessante para eles aí conhecer. Eu tive um trabalho com a Regina, né, que foi bem legal. A gente ficou por, acho que, não sei se chegou 2 anos ou 1 ano e meio, não tenho bem certeza. A gente fazia um trabalho muito interessante online. Depois a gente fez durante toda a pandemia um trabalho gratuito online para as pessoas. Foi bem legal. Mas depois, assim, a vida levou ela mais para um rumo que não é o meu rumo, de mentoria e de umas coisas. E aí a gente, assim, somos amigas, parceiras, que não é necessário, mas não temos mais uma parceria nesse momento. E no momento, o que eu tenho feito? Eu tenho feito, assim, eu tenho uma parceria um pouco diferente do que eu tinha com a Regina, que é uma parceria de espaço. Então, eu e mais um constelador que se chama Cláudio Elvira, nós constelamos juntos, assim. Ele constela as pessoas dele, eu constelo os meus clientes, né? Mas a gente faz essa noite da constelação sempre na última quinta-feira do mês. Então, a gente oferece uma meditação, oferece um exercício e também
constelamos nessa noite, né, que é a última quinta-feira do mês, a próxima agora é dia 31 de agosto. Uhum. E eu tenho o meu grupo de patchwork que eu ofereço, assim, né, esse trabalho de grupo, que é uma coisa que eu acho bem legal, onde a gente estuda as palestras, onde também tem meditação, tem exercícios, e eu vejo que é um trabalho, assim, muito interessante no sentido de custo-benefício também, porque são 2 horas semanais de trabalho, onde a pessoa tem a oportunidade de fazer toda a partilha dela e de se beneficiar também da partilha do outro. Então, é um trabalho que eu gosto muito, acho bem interessante. E o valor é um valor assim que eu sinto que acessível para as pessoas. Então, eu vejo que é um custo-benefício muito legal nesse trabalho. E eu Uhum. atendo individualmente também. E por enquanto é isso, né? Agora eu estou assim me preparando para essa próxima formação que eu inicio agora no quarto final de semana de agosto com o Renato Bertatti. Então estou me preparando também, estou lendo o livro dele, tal, me preparando para daí ver o que é que vai nascer dessa formação. Sempre que a gente faz uma formação, eu sinto que a gente dá uma oxigenada no cérebro e daí nasce mais alguma coisa aí. Certo. Olha, minha amiga, eu quero. Bom, eu não tenho como prática ter uma conversa muito prolongada, tá? Eu prefiro que as pessoas saiam do celular, saiam da tela e que, a partir disso que a gente traz aqui, nesse tempo relativamente curto, elas demonstrem seu interesse em querer saber mais. Então, eu quero, bom, primeiro, reiterar uma coisa que eu sei que você já sabe, né? A alegria de você fazer parte da minha história e de eu fazer parte da sua história em diversos âmbitos, né? Em diversos níveis, e saber um pouco de tudo que você tem feito e da sua trajetória. Eu acho que isso vai ser muito útil para as pessoas que estão ao vivo, que não estão nos assistindo agora e que vão assistir depois. Então, eu incentivo que vocês conheçam mais sobre isso tudo que a Mariângela teve compartilhando aqui com a gente, né? E quero dizer que espero que a gente possa ter outros. Me deu vontade de combinar com você, no ritmo possível, algumas conversas temáticas, sabe? A gente conversar um pouco sobre relação de casal, sobre questões de saúde e assim por diante. Pode ser uma forma da gente estar um pouco mais em contato e também compartilhando conhecimento com as pessoas, sem ter que ficar 1 hora na internet, né? As pessoas que fizeram algumas perguntas, por exemplo, teve alguém que perguntou como acontece o processo da constelação. Então, eu quero dizer para você que perguntou isso, que na próxima segunda-feira eu vou explicar isso aqui, tá bom? Então, quem perguntou está convidado para estar de novo normalmente às 19 horas. Hoje a gente tentou começar às 19h30, por uma circunstância pessoal minha, e depois a tecnologia pegou um pouco na gente, mas conseguimos fazer, isso me alegra muito. Eu falei no começo que nós, um pouco antes de você entrar, né, que nós estamos iniciando uma turma nova em Salvador, estamos iniciando uma turma nova em São Paulo e uma nova turma também em Monte Alegre do Sul, de formação em constelações familiares. E quem quiser saber mais é só me escrever aí no particular, que eu coloco vocês em contato com as pessoas que organizam essas turmas para nós. E aí, Mariângela, é isso, agradecer, viu? E deixo com você a mensagem final desse nosso encontro, muito bom, tá? Fique à vontade. Uma ideia que eu tive, que eu já fiz isso, preparei isso já um tempo atrás, e a gente pode retomar, que é interessante. Eu fiz como se fosse uma analogia, digamos assim, entre temas da constelação e florais que podem auxiliar. Então, eu peguei cada floral e estudei e fiz umas ligações, por exemplo, respeito à hierarquia, respeito ao pai e mãe, quando a pessoa precisa dar
deixar o que passou para trás ficar e ir para frente. Então, pode ser uma coisa interessante nesse sentido. E assim, o que eu quero dizer é muito grata pela oportunidade. E como você disse, né, temos parcerias em diversos âmbitos e isso é bom, isso me alegra também, alegra meu coração e muito grata pela oportunidade, grata pelo convite e vamos seguir em frente, se Deus quiser, fortalecendo os laços. A gente se reencontra. Quero dizer só para uma pessoa que parece que está um pouco aflita aqui, que a constelação, sim, pode ser feita em grupo, aliás, normalmente é feita em grupo, e se pode ser feita no grupo familiar, com toda a família junto, aí eu quero dizer para essa pessoa, Guga NSF, que é melhor você me mandar uma mensagem no particular, que aí eu posso gravar um áudio para você, senão nós vamos muito além do tempo que a gente planejou, tá? Dizer para o Guga, ou para a Guga, eu não estou vendo aqui se é homem ou mulher, que esse tema requer um pouquinho mais de tempo para poder te explicar. Pode ser, mas pode não ser a melhor maneira, tá bom? Só para não te deixar sem resposta nenhuma. Mariângela, um abração para você. Abraço, Almir, felicidade, viu? Progresso, prosperidade, e a gente se reencontra. Gostei dessa ideia, porque eu, durante um tempo, eu convidei, até insisti um pouco, uma terapeuta floral que fizesse um trabalho em parceria comigo, de ela acompanhar as constelações e entregar um floral para quem fizesse uma constelação. Acabou não dando certo e tal, e eu acabei focando numa pessoa e ela não, enfim, não colou, né? Mas eu, pelo pouco que eu conheço de florais, eu vejo que tem sim uma complementariedade e isso pode ser um tema muito interessante para o futuro, tá? Legal. Querida, felicidade. Tchau.